Já estamos de volta com o nosso programa, né? O programa Sinap no ar. E daqui a pouquinho, então, a gente vai ter a entrevista, né? Que o Dr. Vitor faz com o Dr. Éder Antônio de Carmo Nunes. Daqui a pouquinho, essa entrevista. Mas quero convidar você também, que está assistindo a gente agora, bate aquela fome, né? E daí você só tem um caminho, meu amigo, minha amiga, 3085 9066 é o WhatsApp. Para ligar, é esse número, 3085 9066. Sucesso em Curitiba e região, X Gaúcho. Tá uma maravilha, é para você e para a família toda. Não é um sanduichinho, é um sanduíche. O pequeno é assim, ó. O grandão é um prato. Duas dicas, hein? Às quintas-feiras, no seu pedido, vai uma porção de batata free, né? E qualquer compra durante a semana acima de R$50, ele manda um latão da Polar. Uma delícia. Tudo isso tem que dizer a senha. Qual é a senha? Assistir aqui no programa Sinap no ar. E mais uma dica, ele continua funcionando aos domingos, a partir das 18 até as 22 horas, hein? Entendeu? Então no domingo ele também está funcionando. 3085 9066. Advogado e advogado de todo o estado do Paraná, venha participar do Sinap, venha se inscrever. Sinappr.org, tem uma ficha de inscrição, preencher, tira uma foto da carteira do advogado e comprovante de residência, manda para cá e você já vai fazer parte do sindicato, viu? Advogado. Olha, o nosso programa Sinap na TV, ele está a novidade agora, que ele passa todo sábado. A novidade é que é a partir das 23 horas, o horário, né? 23 horas. Então dá tempo de sair, tá? Agora pode sair? Não pode sair? Até nosso horário não dá. Não dá. Fica em casa então e às 23 horas liga aqui em Curitiba, no 525 da NET e assista ao nosso programa Sinap na TV. Ou de qualquer parte do Brasil, na redecentraltv.com.br. Muito bem. Exatamente. Gente, eu quero trazer agora o nosso convidado para essa entrevista, o Dr. Antônio do Carmo Nunes, advogado, militante desde 2007, tem pós-graduação em Direito Público, com ênfase no Direito Processual Penal, ocupou um cargo de diretor jurídico legislativo na Câmara Municipal de Charqueadas, contribuindo para a atualização da lei orgânica do município, também faz tribunal do júri, e o tema é o livro que ele escolheu. Pena de morte é o título e a pergunta é: solução para a redução da criminalidade? Vamos lá, vamos à entrevista. Pessoal, estamos no programa do Sinap aqui. Hoje o convidado aí do estado vizinho, estado de São Paulo, nós estamos no Paraná, estado vizinho, Dr. Éder Antônio do Carmo Nunes. Dr. Éder, tudo bem? Tudo bem, Dr. Vitor. Uma satisfação falar com o senhor, viu? E com os ouvintes aí do Sinap. Isso, né? Ele é advogado desde 2007, né? Pós-graduado em Direito Público, com ênfase no Direito Processual Penal, ocupou o cargo de diretor jurídico no Legislativo da Câmara Municipal de Charqueadas, no estado de São Paulo, contribuindo com a atualização da lei orgânica do município, que não é fácil, é a Constituição Municipal, né? Nós temos Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica é a Constituição do município. É um trabalho árduo, não é, doutor? É verdade, foi uma satisfação, uma alegria imensa para mim ter essa honra de contribuir aí com os munícipes da nossa cidade. Muito bem, e hoje o nosso tema, nós vamos falar um pouco do livro, né, que o doutor é escritor também, falou sobre pena de morte, né, solução. A pergunta é: solução para a redução da criminalidade, né? É a pergunta, é a solução para a redução da criminalidade? Doutor, e aí, a inspiração para escrever esse livro aí? Vamos lá. Doutor, inicialmente agradeço, não poderia deixar de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer ao nobre colega, né, que me deu a honra também de participar desse trabalho com o envio de um texto a respeito da pena capital. Nobre colega que tem uma bagagem inquestionável aí militando na área criminal. Para mim foi uma honra muito grande tê-lo nesse projeto.
Tive também a satisfação de ter a participação do doutor Luiz Flávio Borges Durso, que é um advogado também que dispensa apresentação, conhecido nacionalmente, né? Ele Sim, me sim. deu muita honra também de estar participando. E agradecer também, pedindo a licença para o senhor, a Associação Brasileira de Criminologia, que me apoiou demais nesse projeto, na pessoa do Dr. Francisco Geraldo Fernandes de Almeida. Sim. Então, agradecimento que eu estendo também a todos os membros da Associação Brasileira de Criminologia e as demais autoridades que participaram desse projeto. Temos um delegado de polícia, temos um major da Polícia Militar e professor universitário, meu querido presidente da subseção da OAB daqui do município de São Pedro e demais outras autoridades. Fica o meu agradecimento. Claro, claro. Eu sempre fui, doutor, apaixonado por esse tema da pena de morte, desde a época que eu ainda estava nos bancos da faculdade, né? É um tema que sempre me chamou bastante a atenção. Claro. Sempre gostei de assistir filmes americanos envolvendo tribunais, até hoje, né? Nós temos aquele famoso filme do Tribunal de Nuremberg, né? Que foi Sim. constituído na época para julgar os responsáveis, os nazistas, né, pelos crimes de guerra. Filme tradicional aí. Creio que muitas faculdades têm estimulado os alunos a assistirem. Até me permite Então, uma parte, doutor. Doutor Éder, claro, me permite uma parte? Esse tribunal foi montado e um dos primeiros advogados de defesa a fazer uso da palavra, ele acionou um dispositivo nosso, conhecido, criminal, né? Nula pena, nulo crime sine lege. Ele alegou que o tribunal não teria legitimidade, que não tinha lei anterior que havia criado o tribunal, ou seja, aquele tribunal foi criado depois do cometimento dos crimes referente aos nazistas, né, da Segunda Guerra. Então, mas foi vencido aí na sentença ou naquela preliminar e acabaram tocando o processo daí para frente. Doutor, é só essa parte aí. é verdade, o senhor tem toda a razão, é um princípio, né, que nós temos na área criminal, e o juiz ele precisa anteceder ao fato, né, sobre o julgamento, né, e mas, como o senhor comentou, muito bem frisado, é importante frisar, foi algo para, eu creio, para que servisse de exemplo, né, para a história, não deixar aqueles fatos lamentáveis, né, vierem a ocorrer novamente. E na Claro. ocasião foi executada a pena de morte por enforcamento Uhum. dos nazistas ali que comandaram, ajudaram Hitler, né, a comandar a Segunda Guerra Mundial. E parece que Então, alguns de pena perpétua, teve algumas menos graves, né, do que a própria pena de morte, né? Também eu acho que teve prisão perpétua, se não me engano, e pena de anos, de 20, de 30 ou 40 anos de prisão. Me corrija se eu estiver errado. não, se não me falha a memória, é um filme que eu já assisti já tem um certo tempo. Se eu não me engano, teve caso até de absolvição, Ah, mas sim. foi exceção. A maioria foi condenado à morte por enforcamento Ok, realmente. muito bem. Então, outra razão que esse tema sempre me chamou a atenção e a principal dela é que eu vejo que é um tema que vai estar sempre na atualidade, É, porque basta um crime bárbaro ocorrer que traga repercussão nacional, onde a imprensa já começa a levantar o questionamento a respeito da pena de morte. é, E a gente conversando com os amigos, familiares, pessoas que não são também da área do direito, é muito comum a gente ver as pessoas se deixando
levar muito mais pela emoção, se sensibilizando até com a vítima e com a própria família da vítima, do que analisando o tema sob os seus vários aspectos, para com consciência É, chegar à decisão se vale a pena ou não, né? doutor Éder, assim, diríamos até uma solução simplista, né? Ou seja, resolve-se o crime eliminando, tirando a vida daquele que cometeu o crime, né? Uma solução simplista, claro. Entre isso, um julgamento, né? Até só como ilustração, a gente assistia aqueles filmes de faroeste, né? Em que o xerife lá da cidade prendia o cidadão lá por morte, por roubo de gado e cavalo, que eram crimes bárbaros na época, né? Roubar cavalo e roubar gado. E ele dizia: não, você vai ter um julgamento justo, mas amanhã ao amanhecer você vai ser enforcado naquela árvore lá. Então, É. ele dizia: você tem direito a um julgamento justo, mas amanhã de manhã É. você vai ser enforcado. É bem isso. Então foi pensando nisso, doutor, em Uhum. desenvolver esse trabalho, porque a gente tem até poucas bibliografias Ah, não, sobre não o temos assunto. muita literatura nessa área, né? Justamente porque talvez que no Brasil não temos essa pena capital, né? Em nenhuma hipótese, Não, né? Salvo, isso, deixa até, vou fazer até consulta com o doutor. Me parece que ah, crime de guerra tem essa previsão, é isso? isso. Nos termos do artigo 5º, né, da Constituição Federal, ela é prevista apenas na hipótese de guerra declarada, né? E Sim, ela está tá prevista também nos artigos 55, 56 e 57 do Código Penal Militar. muito bem. E, Então vamos traduzir aí. Quer dizer, é cabível aí por um, digamos, um desertor, por um que comete um crime de guerra ou que passa a informação para outro lado, digamos, enfrentar um isso, pelotão de fuzilamento, seria mais ou menos isso. exatamente. Isso, exatamente. É Ah, previsto no Código Penal Militar. Segundo o Código Penal Militar, precisa ser consultado e informado o presidente da República também, mesmo nessa tá, situação. E a execução ser realizada apenas após 7 dias de ter sido informado o presidente da República. muito bem. Com, Cabe o com indulto, esses, cabível o indulto presidencial nesse caso? creio que sim, Uhum, creio que sim. tá. Mas é um tema, mas é um tema que a pena de morte, ela é executada no Brasil da execução da morte 8. A gente estava falando a respeito da execução, já entrando um pouquinho no tema, né, da execução Sim. da pena de morte no nosso país. O auge dela foi no século XVII, no século XVIII, até a metade do século XIX. Tá. A última, a última execução registrada, realizada, ocorreu em 1855 de um fazendeiro, chamado Manuel da Mota Coqueiro. Hum, Esse, esse caso dessa execução, eu fiz uma anotação aqui, pois eu não, fica à vontade. menciono, eu menciono também no livro, foi inclusive exibida num programa da TV Globo, Sim. chamado na época Linha Direta. Ah, uhum, Foi exibido em 28 de agosto de 2003. Então, eu cito também esse caso dessa execução que ocorreu aqui no Brasil, tá. onde infelizmente, nesse caso específico, após ser cumprida a execução por enforcamento, descobriu-se que ele era inocente, Uhum. infelizmente.
Então, daí, a partir de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Pedro II, daí passou a ser todas suspensas as execuções de pena de morte no nosso país. Muito bem. Porque, Muito bem. porque em Portugal já existia também, né, a pena de morte quando o Brasil foi colonizado, né? Doutor Herder, eu vou pedir a licença para um pequeno intervalo, tá? E nós já voltamos, né? Programa Sinap no ar. Vamos aí para um breve intervalo e já voltamos. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Bateu a fome? Então anote esse número aí: 3085 9066. 3085 9066. X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu. 3085 9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho. Anote o número aí: 3085 9066. 3085 9066. X Gaúcho. Que delícia! Programa Sinap no ar de volta, hoje recebendo o convidado, Dr. Éder Antônio de Carmo Nunes, que vem nos falar sobre o livro, está nos falando sobre o livro Pena de Morte, Solução para a Redução da Criminalidade. Qual a sua opinião? Participe, mande mensagem, você que está ouvindo a entrevista, né? Mande o WhatsApp, o que você acha, você é contra, você é a favor, pena de morte, deveria ter no Brasil, não deveria ter... Né, doutor? Deixa eu até fazer também uma passagem. Eu fazia rádio com meu cunhado lá em Londrina, meu cunhado Roberval Casimiro Bellinati, que hoje é desembargador, coincidentemente na Câmara Criminal em Brasília, no Distrito Federal, era juiz de direito e foi nomeado desembargador. Com ele fazia rádio, antes disso tudo, como advogado e advogado criminalista. Fazíamos um programa de rádio, né? A família de políticos, um programa de rádio. E sempre ele tinha um tema polêmico. Num dos programas ele levantou o tema pena de morte. Pode ligar para a rádio, você é a favor ou você é contra. Então as pessoas ligavam, né? Muitos diziam, bandido, tem que morrer e tal. Quer dizer, aquelas expressões assim, né? Uma mulher ligou, inclusive, está bem irada mesmo. Não, os bandidos têm que morrer. Aí o meu cunhado no telefone, com muita calma, perguntou assim, então a senhora é a favor? Mas vamos supor, por uma situação qualquer, a senhora tem filho? Tenho filho. Vamos supor que seu filho eventualmente cometesse ou fosse acusado de um crime, esse crime de pena de morte. E se ele fosse condenado em pena de morte, a senhora continuaria a favor da pena de morte? Daí essa senhora engasgou e ficou em dúvida e tal, né? Então, a lição que você tem é essa: enquanto é para o outro, não é parente, não é amigo, não é conhecido, assim, pode usar, mas aí, peraí, para o meu irmão, para o meu filho, né, para o meu parente, aí não, né? Não é isso, doutor?
É uma situação bem delicada, doutor, porque eu vejo assim, nesse livro eu tenho a minha opinião pessoal, Claro. nesse livro eu procurei conduzir ele de uma forma que eu pudesse apresentar fortes argumentos, Sim, tanto a favor como claro. contrários à pena capital. Certo. E o senhor comentando dessa questão da rádio, eu me lembrei, achei muito legal, porque foi feita uma pesquisa em 2018, onde o IBOP constatou que 50% dos brasileiros são a favor da pena de morte. Então, ele sempre vai ser um tema muito polêmico. Eu não tiro um pouco a razão dessa senhora, porque a gente, inclusive como profissional do direito, mesmo já estando acostumado com o dia a dia da profissão, quando a gente vê um crime muito bárbaro na mídia, Aham. e a gente pega esses criminosos reincidentes, crimes envolvendo muitas vezes até crianças, estupro seguido de morte, e tantos outros crimes bárbaros, hediondos, é natural a gente até ter um sentimento de que esse indivíduo não tem mais jeito. Vai fazer o que com um sujeito desse? Vai soltar para ele voltar a cometer o mesmo crime novamente? Então, eu até, de certa forma, entendo a indignação dela. E o propósito nesse livro tem um capítulo que eu falo, inclusive, a respeito desse ponto que o colega comentou com ela através da rádio, e é difícil até para a gente dosar, no meu entendimento, a dor tanto da família da vítima, que perdeu um ente querido ali de uma hora para outra, sem ter condição de planejar nada, a Claro. vida, os compromissos, mensurar com a dor da família da pessoa que está no corredor da morte, aguardando a execução, que Sim. também não deve ser algo fácil para o familiar também do executado. Verdade. Eu apresento no livro que é um estresse tão grande que a pessoa sofre no corredor da morte. Eu apresento entrevistas de condenados no corredor da morte, que as pessoas chegam a envelhecer mais rápido. Sim. Elas começam a ter síndrome do pânico, começam a desenvolver um monte de problema psicológico, e cada vez que por um recurso, um motivo ou outro, a execução é adiada, chega uma hora que isso deixa de ser até um alívio para a família, porque aquele transtorno, aquele estresse parece que nunca tem fim. Verdade. Porque tem pessoas que ficam mais de 15 anos no corredor da morte. Imagina. Esperando, né? Sim, então, nesse trabalho, eu até não me surpreendo se a pessoa que inicialmente tiver a oportunidade de ler o livro, iniciar a leitura com uns pensamentos, se durante a leitura, no final, ela até mudar de opinião, seja Doutor, inicialmente sendo a favor ou aham. vice-versa. Por uma curiosidade, vários estados americanos têm a pena de morte, a pena capital. A pergunta Sim, é a seguinte: estatisticamente, comprova-se a menor incidência de crimes que são imputados com essa pena capital, pena de morte, do que os outros estados que não aplicam nos Estados Unidos? Então, dá para fazer esse comparativo estatístico nos Estados Unidos para se tirar uma conclusão, mesmo que matemática, mesmo que estatística, de que a aplicação da pena de morte reduz a incidência daqueles determinados crimes, notadamente crimes contra a vida, do que nos outros estados que não têm a aplicação da pena de morte. Como é que fica essa situação, doutor? eu agradeço a pergunta do senhor. A questão da estatística é um dos aspectos
pontos que a gente apresenta nesse livro também, porque as pessoas que, em regra, são contra a aplicação da pena de morte, elas usam a estatística como um dos motivos pelos quais elas não defendem a aplicação dessa pena, por não ter dados concretos que demonstram que houve uma diminuição no número de crimes. Sim. Inclusive, em alguns países, além dos Estados Unidos, como na China, por exemplo, e segundo a Anistia Internacional é um dos países que mais aplicam a pena de morte hoje, uma pesquisa da revista Forbes dos Estados Unidos, eu menciono no livro, em 2017 eles estimam que foi aplicada mais de 1.000 execuções só Nossa. na China. Não dá para precisar o número, porque é considerado segredo de Estado. E lá, inclusive, eles Mas incentivam. só para fazer uma comparação, quantas execuções acontecem por ano nos Estados Unidos aí? Uma média de execuções nos Ah, Estados Unidos. é, para o senhor ter uma ideia, no governo do Donald Trump, que foi o Uhum. antecessor do Joe Biden, né, É. atual presidente dos Estados Unidos, houve um aumento no número de execuções nos Estados Unidos. Uhum. Então, para ter uma ideia, se no ano, nos Estados Unidos, se não me falha a memória, no livro eu coloco bem esse número. Tá. Se foram registradas, enquanto na China foi registrado mais de 1.000 execuções no ano, nos Estados Unidos foi 20. Ah, tá. Muito E bem. hoje já houve um aumento, porque Aham. antes do governo do Donald Trump, haviam sido suspensas as execuções. Porque, Aham. porque lá nos Estados Unidos, diferente da nossa legislação, cada estado tem autonomia para definir se vai Ah, aplicar ou não a pena é, de morte, né? exatamente. Aham. Se não me falha a memória, ela está prevista na legislação de 28 estados, Tá. não me falha a memória. Mas existe nos Estados Unidos mais ou menos umas 30 leis legislando a respeito da pena de morte, Tá. inclusive lei federal. Sim. Porque lá na justiça americana, o governo federal ele pode interferir nas decisões nos estados, Ah, sim, entendi. Essa matéria criminal, aplicando né? nessa matéria, ele pode interferir. Então, Aham. por isso que a opinião do presidente da República é muito importante lá no governo americano, entendeu? E só Tanto por que antes, curiosidade, os diversos tipos de execução, né? Porque algumas pessoas podem não saber, outras sabem. Então nós temos lá a câmara de gás ainda, temos cadeira elétrica, temos injeção letal e enforcamento. Eu acho que esses quatro tipos que são utilizados, ou tem mais algum tipo, ou esses quatro tem algum que não se utiliza mais. varia de estado para estado, né? Mas eles costumam dizer o seguinte, que a pena de morte, no momento da aplicação, ela não pode ocasionar nenhum sofrimento desnecessário no condenado também. Tá. Uhum. Então, entende-se hoje em dia que a execução que causa menos sofrimento no condenado é a injeção letal, que Sim, é a que vem sendo aplicada. tá. Mas nós já tivemos relatos, eu apresento no livro também, inclusive, a opinião de carrascos, né? Sim. Funcionários que participaram no corredor da morte executando também os condenados. E eles falam que já teve caso, eu apresento no livro, de pessoas que usavam muita droga, então acho que no momento de preparar para ser aplicada a injeção letal, a pessoa teve certa dificuldade de localizar a veia do Hum. criminoso, a pessoa acabou ficando muito tempo sofrendo ali na cadeira.
Então, Sim, mas eu imagino que seja uma situação bem difícil, viu? imagino. Mas só voltando um pouquinho, doutor, Vamos. no comentário que o senhor fez a respeito da estatística, só Tá. concluindo, então, em regra, os defensores, melhor dizendo, as pessoas que são contra a aplicação da pena de morte, mencionam essa questão da estatística, que não daria para que não existe prova concreta que o número de crimes diminuiu nos países onde existe a pena de morte, inclusive que são estimuladas, promovendo evento público para Doutor, estimular. vamos falar no terceiro bloco dessa entrevista a respeito dessa estatística. Vamos aprofundar um pouco o assunto, que aí Isso, começa a ser bastante interessante esse assunto. sim. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelos Sindicatos Advogados do Estado do Paraná. Já voltamos. Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Se você precisa de serviços de encanamento, elétrica, pintura e limpeza, conte com a Executiva Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executiva Express, competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executiva Express. Informações 99995-9216 ou 99111-2780. Ou pelo site www.executivo-express.com.br. Programa Sinap no ar. Estamos hoje recebendo aí em entrevista o doutor Éder Antônio do Carmo Nunes, advogado, criminalista lá do estado de São Paulo, né? Nós somos do Paraná, pós-graduado em Direito Público, ênfase em Direito Processual Penal, né? Ocupou o cargo de diretor jurídico legislativo da Câmara Municipal de Charqueada, né? Inclusive contribuiu com a atualização da lei orgânica daquele município, né? Então hoje está conversando, vamos tratando a entrevista, permeando aí o livro que foi publicado, produzido, né, sobre pena de morte. Solução para a redução de criminalidade é a pergunta que se faz. No bloco anterior, nós estávamos fazendo uns comparativos aí, a questão da estatística, da matemática, aplicando nos estados americanos, como o doutor Éder informou, 50 estados americanos, existem 28 estados que aplicam, né, a pena de morte e outro tanto não, né, o restante, os 30, 28, 22 que restam não aplicam. Então, no comparativo, se os crimes que são imputados com pena de morte, é possível mensurar se a aplicação da pena de morte reduz a criminalidade ou não nesses casos. Então, esse é o tema, doutor, por favor. Voltando na questão da estatística, para complementar, então a estatística ela é utilizada pelas pessoas que são contra a aplicação da pena de morte, Tá. porque não existe nenhum dado concreto e prova que diminuiu o número dos crimes nos estados que possuem a pena capital na sua legislação. Uhum. Só que essa questão da estatística, com a devida vênia aos colegas que pensam de forma contrária,
eu acho uma questão complicada, eu vou explicar por quê. Porque nós, como cristãos, muitas vezes nós deixamos de cometer um crime, não é apenas por causa da legislação do nosso país, e sim por um princípio religioso cristão, entendeu? Eu Bem, acho difícil a gente mensurar nos estados que existem a pena de morte, quantas pessoas deixaram de cometer um crime em razão de existir a pena capital naquele país ou ah, naquele estado específico. exatamente. Então esse dado não tem como a gente buscar para falar, poxa, será que se não tivesse pena de morte ali, o índice de criminalidade não seria ainda maior? Pois é. Nesse livro, eu trato desse aspecto da pena capital e cito até a posição dos presos, inclusive de presos no corredor da morte. Tá. Tem presos, para o senhor ter uma ideia, no Brasil, e se manifestaram da seguinte forma, se manifestaram a favor até que fosse aprovada a pena de morte no nosso país, Sim. porque eles acreditam que o sistema penitenciário está superlotado. Então, eles acreditam que se existisse a pena de morte no nosso país, na visão desse preso, que não dá para a gente generalizar também Claro. para todo o sistema penitenciário, ele entende que se existisse a pena de morte, o crime só seria cometido por profissionais, na opinião dele. É uma solução. Amadores não... na opinião dele, amadores não iriam se aventurar nessa seara e, consequentemente, obrigando eles depois a executar policiais, revidar. O crime organizado, infelizmente, é um tema que eu entro um pouquinho também no livro. Cito a posição na época, presidente do nosso egrégio Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Tá. onde ele reconhece que o sistema carcerário está superlotado, que o Estado está perdendo o controle, que as facções criminosas, infelizmente, estão dominando tudo, né? Pois é. Veja, doutor, me lembrei ainda dos bancos escolares, cadeira de direito penal, né? E que o professor, numa das falas, ele disse o seguinte: nós perguntamos, né? Falamos ali de agravamento de pena. Agora, recentemente, nós tivemos um agravamento de pena, onde o máximo que o preso poderia ser cumprimento de pena de 30 anos. Tivemos recentemente um aumento para 40 anos agora. Enfim, outros agravamentos, o feminicídio também, agravando pena, etc. Mas ele resumiu o pensamento coletivo é o seguinte: primeiro, que aquele que vai praticar o crime, ele não, às vezes, no calor dos fatos, não aquele que vai, o latrocida, por exemplo, que vai premeditadamente, talvez aquele que pratica um feminicídio, ele está no momento de calor dos fatos, né? Está nervoso com a esposa, com a ex-esposa e tal. Então ele não está mensurando aí, porque primeiro, comete o crime, ele não acredita que vai ser capturado, preso, né? Feito isso, preso ou identificado, passando a responder, denunciado aquele crime, ele não acredita na sua própria condenação. Depois, havendo a condenação, notadamente em tribunal de júri, ele não acredita no cumprimento daquela pena que ele está sendo condenado. E quarto, ainda ele entra no sistema carcerário, nesse cumprimento da pena, ele acha que logo vai sair, ele aciona o advogado, que ele quer cumprir o mais rápido possível e tudo mais. Então, não tem essas fases, todas essas fases, e é difícil imaginar que a pessoa tem em mente aquela situação. Aquele que pratica um crime contra a vida premeditado, né, aí ele pode até já saber ou prever que ele, né,
está sujeito a um apenamento. Outro lado, aquele que comete um crime no calor dos fatos, numa briga no boteco, contra sua esposa ou ex-esposa, é uma situação que ele não fica pensando nessa possibilidade de condenação, apenamento e cumprimento. Não é isso, doutor? É isso mesmo. É um tema, na minha opinião, tão fantástico, a pena de morte, e ela sempre vai trazer fortes argumentos, não apenas referente à aprovação ou não da pena capital, mas sim para quais crimes, uma vez aprovado, para quais crimes que nós iríamos coibir, né, com a pena de morte. Muitas pessoas, eu acredito que não saibam, mas chegou a ser proposta no Congresso Nacional 2 emendas. Eu anotei o número aqui, número 1 de 88 e número 26 de 93, Sim. que tinha por objetivo mandar realizar o plebiscito para se decidir a favor ou contra a pena de morte, que é outro verificar aspecto. se a sociedade estaria aceitaria a aplicação da pena de morte, né? Para mudar a legislação, né? Isso, que é outro aspecto polêmico. Outros defendem que não deveria ser por plebiscito, que deveria ser por referendo. Ou seja, primeiro, só o pessoal entender, o plebiscito é antes da propositura de uma nova matéria legislativa. E o referendo é depois de aprovada a legislação, aí a pessoa tem direito a ler, entender, discutir, Isso. aí referendar que aquela legislação tem validade e pode ser aplicada se o referendo for positivo, não é isso, doutor? Isso, exatamente. E o que aconteceu? Para o senhor ter uma ideia, essas 2 emendas eu transcrevo no livro também. Sim. Elas chegaram a ser aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça por 90% dos parlamentares. Daí, antes de ser concluído o trâmite, o partido PSB, Sim. ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF. Sim. O STF, resumindo, para não tomar muito tempo aqui nesse aspecto específico, ele entendeu que não existia nenhum vício formal no trâmite da emenda. Todavia, ele entendeu por bem julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, sinalizando ao mesmo tempo que eventual aprovação da emenda posteriormente poderia caracterizar um vício material, daí sim passível do controle preventivo. Entendeu? Então, eu transcrevo até a emenda, essa decisão do STF no livro, e é uma questão super polêmica, né? É verdade, é verdade. Doutor Éder Antônio do Carmo, nosso tempo de rádio e televisão é limitado, né? Então, já estamos 3 blocos do programa dedicado. Eu vou deixar à vontade as suas considerações finais, né? Agradeço muito a sua entrevista, né? Recomendamos, claro, a leitura do livro. Então, fique à vontade, doutor. Primeiramente, agradeço, nobre doutor, pela oportunidade de estar participando aqui. É uma alegria imensa para mim, o senhor tem a certeza disso. Assim que o livro ficar pronto, faço questão de mandar para o nobre colega aí. Vai ser uma alegria muito grande para mim, estar encaminhando para o doutor e também para os colegas aí do sindicato. Yes. E aproveitando só a oportunidade também, nesse mês nós teremos o feriado nacional do Tiradentes, né? Sim, sim. Só lembrando que Tiradentes também foi executado por enforcamento na época, por ir contra os dizeres da colônia portuguesa, acusado. E naquela época, quando era aplicada a pena de morte,
eles queriam realmente botar um pânico nas pessoas para servir de exemplo realmente. E, infelizmente Exatamente. a cabeça dele foi separada do corpo, pregada num poste alto. O corpo dele foi dilacerado em 4 partes, espalhado pelas estradas de Minas. Então, é uma alegria muito grande para mim, doutor, essa oportunidade, viu? Agradeço muito, espero contribuir aí para a opinião de todos que se interessarem pelo tema. Ok. Este é o programa Sinap no ar. Vamos aí para um intervalo e já voltamos. Um abraço.